O Com LicitaCast é um programa da empresa Com Licitação que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Com Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o Com LicitaCast, o podcast inteligente das licitações públicas. Seja bem-vindo a mais um Com LicitaCast. Meu nome é Bruno Moura, sou o diretor de projetos do grupo Com Licitação e sou ao lado dele, meu irmão, meu tesouro, Antônio Lima, que é fundador do Instagram, @licitação da depressão. Então, Antônio, hoje é um dia muito especial. Que foi difícil trazer esse homem aqui, né, cara? Não, um dia muito especial e mais, né? Um pós-feriadão e ele topou, tá aqui. E eu fiquei sabendo que ele teve... Porque o que acontece, né? As meninas vêm aí se produzem tudo e ele chegou aqui e ele falou que teve produção especial. Foi no barbeiro. Ele cortou cabelo. Ele já veio em outro nível. Eu não sei se ele foi realmente para cortar cabelo ou se foi para fazer uma resenha, porque as barbearias de hoje em dia, o que a gente menos se preocupa é em cortar o cabelo. E ele também falou que o Tiosso, como ele não queria competir com o Tiosso, né? O Tiosso com aquele topete dele bonito, né? Então, deixa eu cortar para não competir com ele, porque senão prometia passar o Tiosso aí no melhor topete do Brasil. Eu fiquei sabendo isso, ele falou que não queria competição, então ele falou assim, não, vou modestamente dessa vez, vou tranquilo, mas Tiossi me aguarde. Foi um recadinho que eu descobri. E teve perrengue chique também, de aeroporto, teve bastante coisa aqui. E trouxe bastante livros, então nós iremos apresentar primeiramente, obrigado, Vitor Amorim. Para quem não conhece o Vitor, tem um currículo aqui, o Antônio, na minha frente, mas gigantesco, você não tem ideia. O currículo dele é enorme, enorme, mas eu vou tentar resumir, tá bom? Será que vamos conseguir? Será que vamos conseguir? O bom é que é assim. As pessoas já conhecem o Vitor, já sabem do gabarito. Com certeza. Então, mesmo resumindo, as pessoas já sabem quem ele é. E antes de mais nada, é bom ressaltar que ele é muito gente boa. Como é gente boa? Além desse currículo, obviamente, ele é uma pessoa muito bacana, acessível e totalmente tranquilo, né? Você pode falar o que quiser... Então não tem aquela juridiquês, pelo menos, né? Então é o que a gente espera. O jurídico fica no trabalho. Fica lá com o Pedro, com o Rodolfo. Nós temos aqui, então, Vitor Amorim. Ele é doutorando em Constituição, Direito e Estado, é mestre em Direito Constitucional, professor de pós-graduação, analista legislativo do Senado Federal desde 2010, é assessor técnico da Diretoria Geral e membro da Comissão Permanente de Minutas Padrão de Editais de Licitação desde 2015. Foi pregoeiro por mais de 13 anos no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entre 2007 e 2010 e no Senado Federal 2013 a 2020 foi assessor técnico da Comissão Especial de Modernização da Lei de Licitações, constituída pelo ato do presidente do Senado Federal número 19 de 2013, responsável pela elaboração do PLS número 559 de 2013, que perdurou ali entre 2013 e 2016, é responsável pela gestão do Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP, é ainda membro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, o IBDA, e advogado atuante em Direito Administrativo Concorrencial. Para quem não conhece, siga ele nas redes sociais, Instagram, @prof.victor.amorim. Vitor, seja bem-vindo ao nosso Com LicitaCast. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Antônio. É uma satisfação tremenda estar aqui. E realmente teve uma preparação, né, especial. Eu digo que o corte do cabelo, não apenas para evitar de competir com o Tiossi, né, que é uma competição
é desigual, mas é também para valorizar mais o meu nariz. Né? Então é uma forma da gente já antecipar aquilo que precisa ser evidenciado. Como você falou, pô, o currículo do cara é grande, porque vocês não viram meu nariz ainda. Então tá tudo resolvido. Mas é uma satisfação muito grande. Obrigado a toda a equipe da Conlicitação. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava com uma expectativa muito grande da gente fazer esse bate-papo aqui. Fechou. Ô, Bruno, e a única coisa que eu consigo competir com verdade. o Vitor é com o nariz. E eu avisei ele, eu falei, cara... É a única coisa. É por isso que o ar tá quente aqui, cara. Não tem mais ar, é isso? A competição tá alta. Tá acirrada aqui. Bom, hoje falaremos aqui, Antônio e Vitor, por que os servidores têm medo de trabalhar com licitações no Brasil. É um tema que realmente você é um ex-servidor público, passou por tratamento, como todo o Brasil já sabe, né? O Silvio me ajudou. O Silvio te ajudou, mas só que existe esse receio, até aquele famoso dilema se o servidor público troca de carro, né? Ele é mal visto na cidade, ainda mais no interior, né? Enfim, existem vários dilemas aí que falaremos hoje, mas antes, o cara, quando ele é gabaritado, ele não traz só um livro. Ele traz 3 livros uma vez só. Quase uma coletânea. Quase uma coletânea. Tá aqui, meus livros. Então, falaremos aqui ele de alguns trouxe livros. Alguns. Não tá? todos, porque daria excesso de bagagem. Era uma mala extra só para os livros. Só para Por os isso livros. que o voo foi quase cancelado. Foi quase cancelado, é verdade. Entendemos o perrengue chique. Foi por conta dos livros. Agora entendemos. Ele quase não conseguiu chegar a tempo aqui. Quase, mas graças a Deus está aqui. E assim, nós temos 3 livros aqui. O primeiro que eu quero, e todos eles que nós iremos falar a partir de então, está aqui no QR Code na tela, link na descrição para você ter acesso a ele. O primeiro, Pregão Eletrônico, Comentários ao Decreto Federal 10024 de 2019, que é bastante atual, não é verdade, Antônio? Aliás, esse livro é quase que um manual, né, para você utilizar o Decreto 10024, em especial para os pregoeiros que estão iniciando, por mais que a gente analise e fala, poxa, mas a legislação é de 2019, mas ainda tem órgãos que estão aplicando agora o pregão eletrônico. Então, é um manual, poxa, eu sou suspeito de falar. E nós temos também, esse livro ele escreveu em conjunto ali com Rafael Sérgio Lima de Oliveira também. Então, baixem aí, um excelente profissional mesmo. Baixem ali através do QR Code na tela, acessem, né, na verdade. E temos mais um ali na sua frente ali, Antônio. Qual que é esse? Olha... Esse livro é bem tranquilo, ó. Temas controversos da nova lei de licitações e contratos. É um livro bem tranquilo, temas controversos. Poxa, o professor Vitor, ele escreveu com muitos professores gabaritados aqui. Faltaria tempo para dizer o nome de todos os professores. Mas, cara, é de encher os olhos. Eu iria citar alguns, mas seria injustiça com os outros, porque ambos... são de gabarito elevadíssimo, mas também tem o QR Code para vocês lerem. E mais, é um livro polêmico, mas é um livro que não é muito grande. Porque tem pessoas que olham e falam assim, caraca, mas aquele livro desse tamanho... Assim como tem os que olham e falam, caramba, olha esse livro. Tem aqueles que são parecidos comigo, que olham e falam assim, caramba, olha o tamanho desse livro, quantos anos eu vou ler? Então esse livro tem uma síntese com os principais temas controversos, isso, Vitor, e foi escrito a várias mãos, com diversos professores excelentes. É um livro fantástico também. É um livro de cabeceira para quem atua com licitações, em especial com a nova lei. E temos aqui, por último, licitações e contratos administrativos e inovações da Lei 14.133, publicadas no dia 1 de abril de 2021. Então, nós temos aqui bastante conteúdo em anexo, comentários com os vetos aqui rejeitados no dia 1/6 de 2021. Então, os bastidores aí também, para que você possa acompanhar. Escreveu aqui com a coordenação da Maria de Pietro, escreveu junto com Edgar Guimarães, Fabrício Mota, Luciano Ferraz, Thiago Marrara e nosso querido Vitor Amorim. Só fera. Vitor,
Muito bom ter você aqui. É uma honra praticamente, porque realmente a gente te vê fazendo curso nas redes sociais, enfim, todo mundo fala muito bem de você e realmente é um prazer ter você aqui. E hoje iniciaremos com esse conteúdo. Mas antes de adentrar, Antônio, você falou que tinha receio, né, como servidor público. É isso mesmo? Cara, quando você entra, porque assim, ó, eu acho, pelo menos pelo que eu percebi, eu acho que eu fui o único que entrou no mercado, e a Laurinha, né, que entrou no mercado e olhou e falou assim, pô, legal, vou trabalhar com licitações. Talvez porque eu não sabia, à época, o que era licitações, como que deve ser feito e a responsabilidade dos agentes públicos nas licitações. Então, para mim, foi tranquilo. Até o momento que eu percebi que não era tão tranquilo assim. E aí eu verifiquei que, poxa, eu preciso de capacitação, eu preciso entender o que é isso que eu estou fazendo. E chegou ao ponto de eu dizer, poxa, se o órgão público não fizer por mim, eu terei que fazer por mim. Que é o que a maioria dos servidores fazem. Buscam capacitação muitas vezes por conta própria, porque sim, existe uma responsabilidade muito grande, não só em questão de fazer o correto conforme diz a lei, mas também uma responsabilidade muito grande com a comunidade a qual aquele órgão está inserido e que presta os serviços para aquela população. Então, veja, é uma responsabilidade grande. Com certeza. E, Vitor, existe mesmo esse ambiente de medo no cenário público? Pois é, Bruno, Antônio... Nos últimos tempos, né, não dá pra gente precisar exatamente quantos anos, mas nos últimos tempos vem se falando muito dessa ideia do direito administrativo do medo, né, e um certo sentimento um pouco genérico, né, desse medo do servidor, principalmente que trabalha com contratações públicas, né. Como o Antônio muito bem colocou, você está lidando ali com recursos públicos, com aplicação, ambientes competitivos, então tem interesses ali contrapostos em relação ao mercado, né, em relação aos próprios concorrentes. Então, o servidor ele fica muito exposto, né, a situações de risco, a situações, né, de alta responsabilização, e isso atrai, né, essa dimensão do medo. Então, a gente pode dizer que sim, né? Mas é preciso, acima de tudo, não só reconhecer esse temor, esse medo, né, em relação às suas ações, né, como o próprio Antônio já identificou, mas também buscar a constatar exatamente em que termos, né, esse medo ele é justificado e, em razão disso, né, entender exatamente a quais tipos de responsabilização, né, quais os órgãos que podem eventualmente realizar algum tipo de controle em relação a esse servidor, para buscar mitigar, né, a ocorrência dessas possíveis responsabilizações, né, e com isso dar uma sensação de maior segurança para o servidor. Né? Então, por isso que é muito interessante a gente discutir essa temática, porque um dos efeitos deletérios, né, desse chamado direito administrativo do medo é o que a gente também chama de apagão das canetas. Né? Então, muitas vezes, é o servidor que ele prefere se abster de tomar algum tipo de decisão, com esse medo, com esse receio de ser responsabilizado. Então, ele acha que o caminho mais fácil é realmente se abster. Né? Fora aqueles que eventualmente mudam de área dentro do serviço público, ou até mesmo saem do serviço público em razão, né, desse tipo de situação. Porque isso também é muito comum. Né? A gente, o Antônio tocou num ponto que é interessantíssimo. Né? Em geral, e realmente é isso, né? A minha história é um pouquinho diferente, parecido com a sua, mas em geral, você tem até uma expressão que é muito usual. Você pergunta, como é que foi sua história no órgão? Pois é, aí eu passei no concurso, ou eu assumi um determinado cargo e, entre aspas, caí na área de licitações. Né? Então, geralmente, é assim. Ou seja, quando você tem um recrutamento interno para a área de contratações, é porque o sujeito tomou posse no concurso e ele não tem muita opção. Já vai ser lotado lá na área de compras. Né? Ou, eventualmente, por causa de algumas circunstâncias, ele opta por ir. Eu me lembro quando eu tomei posse no Senado Federal em 2010, eu já era servidor do Tribunal de Justiça de Goiás, então eu já atuava como pregoeiro. Mas eu me lembro que quando eu estava tomando posse, naquela oportunidade, uma servidora do lado, que estava dando posse para uma outra colega,
na mesma oportunidade, falou o seguinte, olha, aqui no Senado é muito bom você trabalhar, tem vários lugares para você ir, tem vários lugares interessantes, e realmente, né, é uma instituição muito, muito grande. Mas, não vai para 2 lugares. Licitação e nem para recursos humanos. Nossa. O que eu achei interessante, eu quase perguntei, peraí, mas você tá dando posse, você tá no recursos humanos, então o que você tá fazendo aqui? Né? Talvez não seria uma dica muito interessante, mas tá nesse imaginário, né? Realmente está nesse imaginário essa situação, né, de você estar numa zona muito suscetível de riscos, né? Às vezes até aspectos familiares. Eu lembro que quando eu fui assumir, né, o cargo no Tribunal de Justiça e optei para ir para a comissão de licitação. Você gosta de sofrer, hein, Vitor? Você optou. Optei. E aí meu pai falou, toma cuidado, que eu já fui muito tempo também de comissão de licitação e é complicado, porque eu falei, não, mas assim, se eu perceber que tem alguma coisa que está fora dos eixos, fora da nossa conduta ética, né, com certeza, né, eu saio, né, e tudo mais. Então sempre foi assim. Então tem esse imaginário, né, achar que licitação é o lugar do rolo, é o lugar. Então tem esses 2 ambientes, né? É um ambiente que ele que ele traz essa aura do medo, né, para o servidor que é honesto, o servidor que é dedicado, mas ao mesmo tempo também para aquele que está mal intencionado, é uma área fértil, né? Então a gente precisa muito bem separar o joio do trigo e ter esses mecanismos, né, de identificar exatamente quando é caso de responsabilizar e como evitar, né, essa responsabilização. Show de bola. A história que o Vitor trouxe, no meu caso, foi um híbrido. Porque quando eu assumi, eu já fui direto para o departamento de licitações e compras, então já me apresentaram, você vai para compras e tudo mais. Eu, tá, legal. E aí eu fiquei um período lá e eu percebi que alguns servidores faziam algo diferente do que eu fazia, que era a tal de licitação, ia para uma salinha à parte, ficava lá um tempo, depois voltava e tudo. Eu fui atrás para descobrir o que eu precisava fazer para participar dessa tal de comissão. Parecia maçonaria, né? Sim, não, era quase uma confraria que eles faziam ali. Eu falei, preciso participar disso também. Por que eu só fico aqui nessa salinha? E aí quase que falaram, mas agora, venha. E aí eu comecei a entender, depois migraram, né, que tem que ter a alteração da equipe anualmente, que está previsto na 866, me colocaram no pregão. E aí foi embora, virei pregoeiro e segui até o final. Mas foi um híbrido, né? Então, assim que eu empossei setor de compras, não tive muita escolha. Então, a minha única experiência como servidor foi direto no departamento de licitações e compras. E depois eu quase que implorei para fazer parte da comissão de licitação e, posteriormente, a equipe de apoio do pregão, pregoeiro, e assim foi. Seu caso foi pior, então, né? Porque você já entrou, já sabia mais ou menos, ainda fez força para... Foi pouco tempo, porque assim, eu entrei... Eu sou muito dinâmico, né? E eu entrei para serviços satélites ali, como arquivista, auxiliando, e de repente eu percebi, eu falei assim, nossa, mas que coisa monótona, eu quero algo mais emocionante, poxa. Eu só não esperava que seria tão emocionante. Separar umas brigas, ver o chinelo cantar, né? Vamos fazer um pregãozinho presencial para dar uma animada. Tá certo. Ô, Vitor, mas assim, quais são os fatores? A gente fala que existe, né? Mas existem alguns fatores que você poderia listar, inclusive, que contribuem para esse cenário de medo. Quais seriam esses? Bom, eu assim, também me alinhando bastante ao Antônio, eu acho que o principal aspecto, talvez, é complicado a gente fazer uma certa hierarquia, né, desses aspectos ou importância, mas talvez o principal seja a falta de capacitação. Né, a falta de capacitação. E aí a gente também compreendeu o seguinte, né, que a licitação, né, que os contratos administrativos em geral, eles estão num ponto muito importante de confluência entre a administração e o mercado.
Então, a gente tende, né, para uma compreensão tradicional, essa cultura, vamos dizer assim, bacharelesca, né, da administração pública brasileira, a achar que é tudo coisa de jurista, que é tudo coisa de advogado, né? Então, poxa, para o sujeito ser bem capacitado na área de licitações de contratos, ele tem que saber a lei de cor, ele tem que saber os livros de cor, tem que saber a jurisprudência de cor. Não é bem isso, né? Não necessariamente o melhor advogado que você tenha dentro da administração vai ser o melhor pregoeiro. Muito provavelmente vai ser um dos piores. Né? Então, essa capacitação, ela não é apenas uma capacitação formal que precisa ser dada aos servidores, é uma capacitação substancial para ele compreender exatamente o que representa fazer uma licitação, fazer um contrato administrativo, fazer um processo de dispensa, de inexigibilidade, né? A compreensão de uma real pesquisa de preço, por que tem que ter a pesquisa de preço, a importância desse parâmetro para uma negociação, saber negociar, saber ouvir o mercado, saber entender que do outro lado tem alguém, né, que tem as suas dificuldades e que, na verdade, o propósito ele é comum, né? A administração quer ter o serviço, quer ter o fornecimento, e isso, na verdade, é uma forma de você instrumentalizar a política pública, e o outro lado quer fornecer, quer executar e quer receber por isso. Então, assim, é um alinhamento de propósito. O problema é o seguinte, a gente fica discutindo tanto papel, a gente fica discutindo tanta burocracia, a gente fica discutindo tanta chicana, né, existente na atividade interpretativa, né, das leis, regulamentos, etc. e tal, que a gente acha que a licitação é um monopólio de juristas. E aí, na maioria dos casos, quem está à frente dos procedimentos de contratação, e eu digo isso de conhecimento por experiência própria, a maioria são pessoas que não têm formação jurídica. Sim. E não quer dizer que tem que ter formação jurídica para ser um bom servidor da área de licitações de contratos. Muito pelo contrário. Quando você tem a formação jurídica, há uma tendência de achar que todo o aspecto da licitação do contrato deve ser analisado sob a perspectiva jurídica. E não. E uma coisa que eu sempre assim, gosto de ressaltar, tenho formação jurídica, né, mestrado, estou nessa loucura aí de fazer o doutorado, mas assim, talvez um dos grandes problemas que a gente tenha na nossa administração, principalmente na área de licitações de contratos, é essa predominância ou esse monopólio de entendimento jurídico. Ou seja, às vezes você constrói todo um processo com justificativas mercadológicas, técnicas, mas aí o que prevalece é a posição do parecerista. E que às vezes faz uma análise meramente formal. O direito, ele não resolve tudo. É isso que a gente tem que entender. O direito não resolve tudo. Ele é uma ciência como qualquer outra. E mais do que nunca, até em razão da nova lei, isso talvez tenha ficado mais perceptível, a gente tem que compreender a licitação como um fenômeno multidisciplinar. Então, de fato, o servidor que vai encarar esse tipo de desafio, ele tem que saber que ele não pode ter uma visão opaca, meramente jurídica. Principalmente se ele não tiver formação. Então seria, né, toda essa confluência de entendimentos. Administração, gestão, logística, contabilidade, né, é o conhecimento do mercado. Isso que se faz muito, muito importante. Então, voltando, né, na sua provocação, eu entendo que talvez o principal ponto é essa ausência de uma capacitação substancial. Então, é muito ruim você colocar, vamos usar algo simbólico, colocar um carro na mão do servidor e ele não saber exatamente o que fazer, ele não saber para que serve aquele botão, ele não saber se ele pega aquela rua, para onde ele vai dar, né? Então, isso é muito ruim, né? E não depende apenas de um conhecimento, por exemplo, eu sei de tudo da parte jurídica, ele vai ter ali um mapa, mas nem sempre ele vai conseguir resolver todos os problemas. Vamos imaginar que a placa está quebrada, ou arrancaram a placa, ou seja, furou. Vamos imaginar que atualizou a estrada. Ou seja, o mapa está desatualizado. E aí? Então, ele precisa ter esse conhecimento multidisciplinar para saber lidar com várias situações, né? E principalmente por quê? Porque o servidor que trabalha na área de licitações de contratos, essa capacitação tem que ser substancial. Por quê? Porque ele trabalha num ritmo, e o Antônio sabe muito bem disso, completamente diferente de outros setores dentro da administração. Completamente diferente. Ou seja, o parecerista, e assim, tenho amigos, amigas pareceristas que são fantásticos servidores públicos, não é uma crítica pessoal de maneira alguma, mas é uma constatação. O parecerista tem uma semana
Isso quando é um processo urgente. 1 mês, 2, 3 meses, você fazer um parecer. Pega um pregoeiro, por exemplo, principalmente de pregão presencial. O sujeito tem 3 minutos para resolver um negócio. Sim. Que assim, que tem um impacto absurdo no processo de contratação. Ou seja, toda a consequência daquele processo está ali naquele instante que ele toma a decisão. E aí, não querendo monopolizar aqui o microfone, mas é porque eu acho interessante isso que o Antônio trouxe, né? E é algo que eu venho falando bastante, Antônio. A gente, né, vive hoje numa realidade do pregão eletrônico, né? A nova lei, ela tem essa diretriz de todas as modalidades serem preferencialmente eletrônicas, então é um cenário irreversível. Mas isso tem um impacto interessante porque é o seguinte, hoje a gente pode dizer que a gente já tem 2 ou 3 gerações de pregoeiros que só fizeram pregão eletrônico. E isso tem um impacto interessante, porque fora aquelas brincadeiras, né? O pregoeiro raiz, o pregoeiro Nutella, né? Mas eu posso dizer o seguinte, talvez, né, esse meu olhar muito menos jurídico, mais contemplativo do outro lado, entender que a licitação ela é um negócio, né, um viés econômico da licitação, se dá em razão da minha experiência inicial, que foi quase que exclusivamente fazendo pregão presencial. Então fazia uma média de uns 3 pregões presenciais por dia, de tudo quanto é tipo de objeto. E ali você tem eu digo assim, ali você é forjado, né, de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque ali eu estou numa mesa, né? Eu lembro a minha primeira licitação de serviço terceirizado, eram 30 pessoas ali, Caramba. Aquele negócio, e todo mundo querendo tirar a empresa que estava no órgão, e aí os caras que já faziam conluio e não sei o quê. Ou seja, eram 30 pessoas ali querendo comer seu fígado. E eu, na época, sei lá, eu tinha 21 anos. E aí o cara, não, porque isso aqui teve uma recomendação do Ministério Público que aquela associação não pode participar, que aquela cooperativa não pode participar. Poxa, tem um negócio aqui de uma questão sindical que tem que ser resolvida. Poxa, aquilo lá, questão tributária. E você tem que resolver aquilo ali naquele momento. Só que você compreende o quê? A importância de ouvir, a importância do diálogo, o jeito de se portar, uma capacidade que o servidor precisa ter, que é algo que chama-se tirocínio, que é o cara dar uma resposta assim, plausível e razoável no curto espaço de tempo, que a gente chama de bate-pronto. Né? Claro que esse bate-pronto é o talento, não, é muita coisa por trás. E isso o pregão presencial te dá. O eletrônico não. Pensa num sujeito que só fez pregão eletrônico na vida. Com todo respeito, mas ele vai, ou seja, abre a sessão a hora que quer, às vezes ele tem um atrasozinho, abriu 5 minutos depois, não tem problema nenhum. No presencial, meu amigo, questão de 5 minutos é um pega pra capar. A discussão de 1 hora para saber o seguinte, a licitação começou na hora que fechou a porta ou na hora que o pregoeiro sentou. É esse tipo de coisa. Exato. Entendeu? E assim, e você tem que ouvir, você tem que dar a solução. No pregão eletrônico, não. Por exemplo, Comprasnet, né? compras.gov.br. Mudou. Só fala comigo quem eu deixo. Gente, isso aí é de uma sutileza. Só fala comigo quem eu deixo. E não atenda o telefone, não adianta ligar no órgão. Não adianta. Então você imagina, assim, essa questão. E aí tem um outro problema também que eu poderia até derivar em relação a isso, que é justamente isso. Ou seja, esta falta de ouvir o mercado, e o mercado também é um excelente agente fiscalizador, apesar de dar uma falsa sensação para o servidor de que ele está numa zona de conforto tranquila, porque o cara começou a perturbar demais, eu fecho o chat, não atendo o telefone, cancelo, suspendo a licitação, vou abrir semana que vem, porque no pregão presencial muitas vezes você não pode fazer isso, porque o cara pegou o avião, falou, cara, não tem como suspender, vamos resolver isso logo. Né? E aí, ou seja, essa ausência de participação do mercado no controle dos atos que são praticados, isso, ao meu ver, fragiliza mais a segurança desse servidor. É uma falsa sensação de que ele tem um domínio, mas é realmente algo que, possivelmente a gente vai tratar sobre isso, mas é algo que na verdade aumenta o risco, né, de responsabilização desse servidor, porque ele perde uma referência importante que é esse controle pelo mercado. Mas então eu diria que é a capacitação substancial o principal fator. Sem contar que o próprio servidor público ele precisa também ter a capacidade de gestão, de se impor ali a liderança dele. Enfim, tem uma série de conjunto, não é só ele entender da lei, não é só ele ser um jurista, por exemplo. Tem
Até a questão de controle emocional, né Antônio? Sim, Para não chegar a passar por um tratamento, enfim, isso aí é assunto passado, Por isso que eu desenvolvi o nariz grande, porque assim, ó, você tem que ter Foi de tanto paciência. ele blefar na hora da negociação final, tá? É pra sentir o cheiro do medo no licitante, mentira. Mas essa você tem que respirar. Aí eu fui desenvolvendo essa capacidade, entendeu? Agora eu estou até mais conformado. Você tá conformado. Depois de tanto tempo como pregoeiro, eu já descobri a origem. Mas veja, isso que o Vitor trouxe é tão importante. Eu lembro nos primeiros pregões que eu fiz, também com 20 anos, e quando você imagina, eu também fiz pregões, eu tive um pregão eu não vou me recordar, mas eram muitos milhões que apenas uma empresa ganhariam, tinham 3 ou 4 empresas participando e a sala tinha quase 30 pessoas. Porque cada empresa vem com 2, 3 advogados, contador, com sócio, com a mãe, a sogra, o cachorro. Segurança. O segurança, porque vai que precisa, né? Então veja, e tudo isso, cada pregão é uma nova licitação. Então, o pregoeiro, a gente até brinca, e eu uso a mesma expressão que o Vitor usa, que ele é forjado no calor do pregão presencial. Ele tem a diferença. Porque imagina, você está no seu computadorzinho, tem um questionamento ali, o que você faz? Abre o Google, dá um Google, pesquisa, responde, consulta o jurídico, manda o WhatsApp. Na nossa época não tinha tanto material disponível assim, a gente tinha que recorrer ao quê? Aos livros, aos bons livros que tinham no mercado. Você não tinha facilidade de pegar o telefone e ligar no Tribunal de Contas para tentar angariar informações, não tinha facilidade de mandar um WhatsApp por o jurídico e falar para ele. Então veja, você tinha que decidir tudo ali. E mais, você não poderia demonstrar que você estava tenso, que você estava temeroso ou em dúvida em relação a alguma coisa. Porque tinha, isso não é um mito urbano, fornecedores preparados para descobrir se o pregoeiro ele vai titubear ou não, para tentar tirar uma vantagem ali. E chega ao ponto, Vitor, essa questão da capacitação é tão interessante, e eu já fiz capacitação para alguns órgãos públicos de pregão presencial. E quando me chamaram, eu pensei assim, poxa, pregão presencial, todo mundo está indo para o eletrônico, pregão presencial. E aí no briefing, né, antes de enviar o orçamento e tudo mais, foi dito, olha, o que a gente quer é condutas como o pregoeiro deve conduzir o certame. É isso que a gente precisa. Todo mundo aqui já sabe como que funciona o pregão presencial. Isso não precisa nem falar. O que a gente quer é quais são as condutas, como que o pregoeiro tem que se portar, e a gente quer que traz todo o que você já vivenciou e como que você se porta em determinadas situações. Montamos o briefing e fizemos o treinamento dessa forma. Para pregoeiros, alguns já atuantes há um bom tempo no pregão, mas condutas, como o que eu tenho que fazer se acontecer determinada situação e o que eu posso fazer para minimizar essa situação e possivelmente evitar esse tipo de situação. Então veja, a capacitação ela vai muito além do que olhar, interpretar e seguir uma legislação, um decreto, um regulamento, uma instrução normativa. Tem todos os elementos intangíveis que muitas vezes não ficam claros na capacitação, né, Vitor? E isso é algo que, cara, eu sempre falo, né? E eu fico feliz com isso. O pregoeiro raiz é uma brincadeira, mas o pregoeiro raiz, ele, quando a gente pensa, né, Vitor, começa a rememorar tudo o que passamos, tudo. E muitas vezes jovens, né? No caso do Vitor, eu e ele tinham praticamente a mesma idade. E você olha lá e você fala assim, caraca, o que eu tenho que fazer? Um moleque praticamente, com cara de moleque. E na nossa época ainda não estava na moda as barbas, nem tinha produto para fazer a barba crescer, a minha nem crescia. Pelo menos para dar uma disfarçada, né? Você fala assim, não, vem aqui não, já sou um senhor. Vitor, lógico, tem um outro lado da moeda aí que eu quero provocar vocês dois. E servidores, porque assim, ó, tem esse lado, a licitação, o pregão ali, o presencial, o eletrônico, ao lidar com o próprio licitante. Mas o servidor público, o próprio pregoeiro, ele tem um outro lado, ele tem o Tribunal de Contas. Qual que é o papel o quanto o Tribunal de Contas ele contribui para esse receio, esse medo do próprio servidor público?
A gente teria que ficar aqui o resto desse ano de 2022 aqui discutindo isso, porque talvez seja um dos pontos mais sensíveis dessa história. E que também se relaciona, né, com essa ideia da capacitação e tudo mais. Mas para entender essa questão, Bruno, eu diria o seguinte, que talvez em nenhum outro ramo, né, vamos dizer assim, do que a gente considera tradicionalmente as matérias jurídicas, né? Então, direito civil, direito do trabalho, direito do consumidor, né? Esses ramos do direito material, né? Talvez nenhum desses ramos tenha um impacto tão grande em relação à construção de entendimentos quanto nós temos em licitações e contratos envolvendo o Tribunal de Contas da União. A gente poderia, talvez, buscar aí um paralelo do Tribunal Superior do Trabalho antes da reforma trabalhista, né? A força das súmulas, dos entendimentos e tal. Mas do TCU é difícil a gente compreender um impacto tão grande como os tribunais de contas, de maneira geral, exercem. A gente fala muitas vezes do TCU porque é o que representa, né, um volume maior de informações, né, o acesso, né, a referência. E os próprios tribunais de contas de estados e municípios onde existem, eles tendem a seguir uma jurisprudência, né, um entendimento do TCU. Mas aí você pergunta, até que pontos contribui? Na verdade, pela lógica constitucional, né, os tribunais de contas, eles exercem um papel de fiscalização externa importante, mas em apoio ao poder legislativo, né? Só que, como tem essa competência de fazer a fiscalização, verificar a regularidade dos atos, sob a perspectiva da legalidade, legitimidade, economicidade, então a gente percebe ao longo do tempo, né, que a importância desses tribunais de contas foi se avolumando, principalmente depois da Constituição de 88. Né? Então os tribunais de contas, ao invés de fazerem ali as análises relativas às situações concretas dentro de uma estrutura de uma auditoria, de uma fiscalização, eles também passaram, e principalmente o TCU, a volumar uma prática de firmar entendimentos, o que a gente chamaria de dizer o direito, que é algo característico dos tribunais de natureza jurisdicional. A gente está falando de poder judiciário. Né? E aí isso virou algo muito costumeiro por essa importância que o Tribunal de Contas começou a adotar. Por quê? Ele te fiscaliza. Então ele pode o quê? Te sancionar. A conduta natural, e a gente tem que começar a reconhecer a necessidade de desenvolver uma teoria do comportamento, por exemplo, dos servidores públicos, qual é? Como qualquer ser humano. Ora, eu não quero ser punido. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber como que esse tribunal entende para fazer como ele entende, para ele não me punir. O problema é que o Tribunal de Contas da União, principalmente, começou a gostar dessa ideia. Então você tem instrumentos que são instrumentos importantes, sob o ponto de vista da transparência, da publicidade e tal, que, por exemplo, os informativos, mas que talvez contribuem para esse medo. Por quê? Porque eles potencializam tanto essa divulgação, né, publicitária, vamos assim dizer, desses entendimentos do Tribunal de Contas da União, que passa uma ideia equivocada como se todo julgado do Tribunal de Contas fosse para afirmar o entendimento, como se os ministros sentassem e falavam: pessoal, qual que é a sua interpretação acerca desse dispositivo? E fizessem isso do que a gente chama de uma maneira a priorística. O que é isso? Ou seja, destituída de um caso concreto. É como se eu sentasse com o Antônio: vamos abrir o artigo 64 da nova lei. O que você acha disso? Peraí, eu estou fazendo essa discussão no sentido abstrato, sem vincular um caso concreto. E aí esse é o problema, porque quando a gente verifica o papel dos tribunais de contas, majoritariamente é fazer fiscalização. Então, na maioria dos casos, quando a gente fala, tem um acórdão do TCU, na maioria dos casos é uma resposta a um caso concreto. Por quê? Decorrente de uma representação, decorrente de uma tomada de contas. Então, se é uma resposta a um caso concreto, está vinculado aos pressupostos daquele caso concreto. Então, não tem como você dissociar o entendimento que é dado em relação àquele caso das circunstâncias, dos pressupostos fáticos daquele caso. E aí o que acontece? O tribunal vai dar um entendimento para aquele caso, uma resposta para aquele caso concreto, porque isso acontece na maioria dos casos, porque o tribunal pode pode responder situações em abstrato? Pode, quando é consulta. Mas isso em matéria de licitações e contratos é a minoria.
O professor Ronaldo Correia, né, que atualmente está no Ministério da Justiça, fez um levantamento, se eu não me engano, de 2013 a 2020. E ele constatou que apenas 3% dos acordos que tratam de licitações e contratos eram decorrentes de consultas. Ou seja, então não tinha um caráter normativo. E o problema é esse. O tribunal entende uma situação concreta, e aí a pessoa lê aquele acórdão achando que aquele entendimento é o entendimento em tese, é uma espécie de norma, e fala, olha, agora o TCU decide desse jeito. Deixa eu contar só um exemplo bem rapidinho, que aconteceu comigo, inclusive, que eu posso falar que é um acórdão para chamar de meu, mas que ilustra isso muito bem. Que ilustra isso muito bem. Ou seja, eu estava fazendo uma licitação, vou abreviar, serviço terceirizado para manutenção do sistema elétrico. Isso foi em 2016. Aí eram 14 categorias profissionais. Antônio, que empresa que vai acertar a planilha de composição de custo de primeira? Ninguém acerta. Quem fala, não, lá comigo já acertou, é porque você não olhou direito. Então ninguém acerta. Resumo da história. Tem que corrigir, da correção vinham outros erros, porque planilha é sempre assim. Em suma, ele corrigiu a planilha 8 vezes. Nossa. Declarei vencedor. A empresa, né, segundo colocado, entrou com recurso. Eu me manifestei, motivei toda a minha decisão. Aí a autoridade me acompanhou e aí ela foi e entrou com uma representação no TCU. Bacana, né? Não precisei nem ser ouvido nem nada. Por quê? Porque tudo que eu tinha para falar estava no processo. E nesse ponto o TCU ele faz a análise antes de, entre aspas, te incomodar. E aí foi lá, analisou, etc e tal, falou, inclusive elogiou minha postura, etc e tal. Agora me falhou o número do acórdão, mas depois a gente coloca no QR Code para vocês. Mas aí elogiou, ou seja, tudo certo. Aí o que acontece? Se você pega aquele acórdão e vai extrair ali, fala, olha, o TCU agora deixa corrigir planilha até 8 vezes. Não é isso. Ele deixou naquele caso, por quê? Porque as correções subsequentes eram derivadas de novos erros que surgiam em razão das correções que eram apontadas. Então, assim, categoricamente falando, não é que pode corrigir 3, 4, 5 vezes. Você pode corrigir quando tem uma falha. Agora, logicamente, se é uma falha nova, você oportuniza corrigir novamente. Então, o pessoal vê, poxa, em 2016 o TCU entende que pode corrigir até 8 vezes. Aí vamos imaginar que o Antônio fez uma licitação e oportunizou corrigir 12 vezes. Aí o TCU falou, não, o Antônio agiu certo, etc e tal, por causa do caso concreto, da motivação que ele trouxe. Aí o pessoal, nossa, vocês viram agora? Agora o TCU tá deixando corrigir 12. Mas não é isso. Aí o problema, Bruno, é exatamente esse. Por causa dessa falsa percepção de você estar agindo de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas, e nesse caso, o entendimento ele é atrelado àquelas circunstâncias do caso concreto. Se você acha que a conclusão é um entendimento a priorístico, você pode estar num falso caminho de achar que não, tá tudo bem, eu tô fazendo de acordo com o TCU, e na verdade você está muito distante disso. Então, o tribunal contribui para isso quando ele começa a exarar entendimentos, a se manifestar, né, no sentido de punir o servidor que não observa o entendimento consolidado do tribunal. Eu discordo frontalmente disso, né? Mas, ao mesmo tempo, também o servidor se prejudica quando ele passa a se guiar por algo que pretensamente representa o entendimento do Tribunal de Contas e que, em essência, não é. Então, a gente precisa ter uma visão mais crítica do que, de fato, reflete o entendimento do Tribunal de Contas. Com certeza, com certeza. Enquanto isso, eu tô para te fazer a última pergunta, mas pode chegar, Marília Gabriela, por gentileza. Enquanto ela se ajeita ali... Vitor, você falou pra mim que... Você falou ali no começo que você faz parte desse comitê gestor do Portal Nacional de Contratação. E, cara, esse é um tema que o pessoal tem questionado bastante. Como que um membro desse comitê ele pode enxergar o quão benéfico é esse PNCP e o que ele vai apresentar ao longo dos próximos anos aí para a população? Bom, Bruno, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? A gente sabe do alcance
né, aqui do podcast, a gente sabe da importância da conlicitação para esclarecimentos, né, de matérias relativas a licitações e contratos. E o PNCP realmente ele tem esse impacto, né, a gente percebe, aí falando uma visão de quem está de fora, né, inicialmente, a gente percebe que ele teria uma relevância muito grande, somente naquele momento ali de aprovação da lei, da sanção, né, as discussões iniciais. E talvez hoje, né, pelo fato do PNCP estar, em termos operacionais, ainda engatinhando, né, ele é lançado em 9 de agosto de 2021, mas ele ainda está engatinhando, todas aquelas funcionalidades previstas no artigo 174 ainda estão longe, né, de estarem definitivamente disponíveis para a sociedade brasileira. Mas se a gente for observar, quando isso tiver efetivamente implementado, vai ter uma importância sem paralelo no mundo das contratações públicas. Por quê? Porque o PNCP não vai ser apenas, né, uma vitrine, uma grande vitrine para a transparência e publicação dos atos relacionados a licitações de contrato de todo o país. Então a gente está falando de um desafio, né, que realmente foi o legislador foi muito arrojado nesse ponto, né? Você pensar o seguinte, com toda a deficiência, né, de publicidade, por causa de questões estruturais, a nossa federação ela é muito heterogênea, a nossa federação ela é muito problemática, então a gente não dá para comparar, por exemplo, licitações aqui do município de São Paulo, né, com licitações, por exemplo, que são feitas lá pelo município de Guajará-Mirim, na Rondônia. Lá em Rondônia. Então, assim, e o PNCP busca, claro, que uma margem de tempo em relação aos municípios de até 20 mil habitantes, mas é consolidar, concentrar, centralizar, a palavra é essa, todos esses atos. Então, é um desafio tecnológico muito grande que o legislador impõe e agora, né, esse comitê ele tem essa função realmente de tocar isso. Mas veja, não só de dar condição operacional para que todos esses órgãos municipais, estaduais, eles possam divulgar isso no PNCP, que é um portal nacional, não é um portal federal. Mas quando a gente vê, por exemplo, lá o parágrafo 3º do artigo 174, que são as funcionalidades, então tudo vai estar no PNCP. Cadastro unificado, sistema de realização de sessão eletrônica, de pregão, de concorrência. Então tudo isso vai para o PNCP. O que isso quer dizer? Que a maneira com a qual esse PNCP é parametrizado, ele é estruturado, vai ser decisivo para as práticas administrativas. Porque a gente fala, olha, comentários ao decreto 10.024 de 2019, é um decreto federal, mas tem um impacto inegável para muitos estados, para muitos municípios, os sistemas privados. Só que isso agora vai estar dentro do PNCP. Sim. E aí, o que eu digo agora, falando do comitê gestor, Bruno, e aí eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, porque o comitê gestor tem essa particularidade, são uma composição interfederativa, né, representantes da União, de estados e municípios. Né? Maria Gabriela tá atenta em relação a isso. Ela fica pincelando ali para já ver todo. E aí o que acontece? Então você tem uma visão plural. É muito interessante. Né? A gente está melhorando essa parte de publicidade. Eu, particularmente, já fiz sugestão para a gente criar uma aba institucional lá no PNCP, ou seja, o comitê gestor, quem são, né, os titulares, os suplentes, as datas de reunião, os elos que são feitos com os órgãos municipais, estaduais, federais, legislativo, judiciário. Né? Isso para aproximar o comitê gestor da sociedade como um todo. Mas qual que é a importância disso? Como todas essas funcionalidades vão estar dentro do PNCP, então, por exemplo, sistema de realização de pregão concorrência eletrônica. Como é que a gente vai parametrizar o cálculo de quem vai, por exemplo, para a etapa fechada no modo aberto e fechado? Isso agora vai ter que passar pelo comitê. Então tem um aspecto de democratização de normas operacionais que até então não eram formalizados, né, que vai ser assim uma ruptura no que a gente tem hoje. Né? Assim, a gente sabe que não é fácil. Você parametrizar um sistema eletrônico não é fácil. Ou seja, tem que tomar decisão, porque chega numa hora que o texto da lei, o texto do regulamento, não te dá ali uma base interpretativa para você falar, tá, mas como é que isso vai ser na prática do sistema? Então você tem uma decisão ali. O problema, e o Antônio sabe muito bem disso, que grande parte das decisões a gente não sabe
quando, como e por que foram tomadas. Por que nesse caso, por exemplo, que você tem duas empresas, a de menor valor e uma que está dentro dos 10%, por que nesse caso está chamando mais 3 e não está chamando apenas mais uma para completar 3 para a etapa fechada? Olha, isso é uma decisão. Agora, onde é que está isso? Onde é que está isso? Uma coisa que eu sempre defendi. Ora, no caso dos sistemas como, por exemplo, o Comprasnet, que tem um manual como existe, mas decompondo exatamente essa estrutura. No caso de registro de intenção, o sujeito registra a intenção, não anexa as razões no prazo de 3 dias. Existe uma divergência na doutrina. O recurso acaba ou não? Eu me lembro de ter feito licitação no Comprasnet, que o entendimento era assim, não, se tem a intenção e ela foi aceita, o recurso existe. Que é como eu e o professor Rafael Sérgio, por exemplo, entendemos. Aí, o sujeito não anexou as razões no sistema, continuou lá. Eu não conseguia adjudicar. Eu tinha que fazer a apreciação, mandar para a autoridade julgar, adjudicar e vai. De repente, isso mudou, sabe-se lá, acho que 2016, 2017, e já mudou o entendimento. O sujeito não cadastrava as razões recursais, o recurso sumia. Então, vocês estão entendendo a sutileza? Onde é que está isso? Quem que decidiu isso? Por quê? E agora você tem, ao meu ver, um comitê gestor que, por fazer as suas reuniões, as reuniões são públicas, elas são resumidas em atas, as atas vão ser disponibilizadas, né, a manifestação de cada um. Então, isso vai passar a ter um controle social e democrático maior. Aí eu acho que a gente vai ter, talvez, até mesmo um maior ambiente de segurança para os agentes públicos em relação a isso. Porque um dos problemas é esse. Ou seja, olha, a gente tem a Constituição, tem a lei, tem o decreto, existe uma hierarquia normativa. Só que na prática o que manda mesmo é o sistema. O que manda mesmo é o sistema. Você vai aqui no bar, eu quero água. Gelo e limão? Não, só gelo. Não, senhor, tem que ter gelo e limão. Mas a Constituição me dá liberdade de esconder. Não, mas tem uma portaria aqui, de Congonhas que fala que tem que ser gelo e limão junto. Então, assim, na prática, o que manda mesmo é o sistema. Sim. Mas isso não está certo, é uma constatação. E aí, como que a gente pode mitigar isso? Ao meu ver, o comitê gestor vem com uma importância muito grande em relação a isso. Mas não é para agora. Não é para agora, porque a gente ainda está muito assim engatinhando, a gente precisa de recurso, fazer um sistema como esse custa dinheiro, então o BID colocou dinheiro, né? O orçamento é da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, então a gente tem que arranjar uma solução para ele ser autossustentável, né? Em termos interfederativos, e aí eu creio que talvez eu já não esteja mais participando, mas eu creio que para um futuro próximo, né, ao longo de 2, 3 anos, quando ele tiver 100% integralizado, eu acho que o comitê gestor vai ter uma influência muito grande, uma importância nesse cenário. Que show! Obrigado mesmo por estar aqui, e quero sim dar o espaço para ela, porque assim, Vitor, quem senta nessa cadeira, a última pessoa que sentou foi o nosso querido Eduardo Araújo. Ai, que saudade. E ele saiu daqui apaixonado por ela, né? Que falou que era fã dela desde moleque, enfim. Então ficou um clima de romance aqui. Muito provavelmente o Eduardo ficará com ciúmes, mas não liga que ela é uma encantadora de pessoas mesmo. Está aqui para falar sobre o seu quadro De Lance com Gabi. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigado, Bruninho. Muito obrigado, Antônio. Olá, Vitor Amorim. Prazer recebê-lo aqui. Está começando aqui o De Lance com Gabi. Não é de frente, não é de lado, é o De Lance com Gabi. Hoje a gente vai fazer aqui um grande bate-bola, um toque-me-voe, um tic-tac. Eu pergunto e você responde na lata. Vamos começar, Vitor? Sim. Está animado? Muito. Que bom. Então vamos começar aqui, ó. A primeira, Vitor, um medo. Ixi, ó, ficou um clima aqui, ó. Caramba. Diga. A conexão cair. A conexão caiu, boa. Porque tudo para, pô. Tudo hoje é eletrônico, tudo para. Boa. Muito bem. Essa foi ótima, hein? O WhatsApp cair também, talvez, né? A internet não pode cair de jeito nenhum, gente. A gente fica maluca. O dia que o dia que o WhatsApp caiu, eu acho que foi um dos dias mais tranquilos da minha vida. Nossa, foi uma maravilha. É muito bom. Só que o Mark Zuckerberg deve ficar maluco lá, né? Vamos lá. Tribunal de Contas em uma palavra. Uma só?
Vamos lá. Quantas você quiser, vai. Menor do que se imagina. Essa foi forte. Olha só. Foi forte. Ok, então. Constituição Federal. Eita. Olha essa Gabi, rapaz. Ela Hoje veio eu vim- afiada. hoje eu ela vim veio elétrica. afiada. Hoje ela veio afiada. O guia de uma sociedade mais justa. Ah, que Boa. legal. Muito bem, boa, que boa. homem, né? Que Que homem. palavreado, Olha lá, ela já começa. gente. Ela já começa, E pra- depois o Dudu fica com ciúmes. E pra terminar, direito administrativo. Uma paixão. Uma paixão. Hoje conversamos com ele, Vitor Amorim. Que aula de episódio, né? Uma Muito bom, aula. muito bom. Obrigado, Top Vitor. demais. Muito obrigado. E só lembrando que é uma paixão, não exclui outras paixões, né? É verdade. verdade. Eu sou apaixonado pelo Dudu. Você, Bruno. Eu tentei. Eu tentou, né? Vitor, pra gente encerrar então, quais são as suas considerações finais sobre esse tema tão importante aqui para nossa licitação e para o nosso Brasil? Bom, Bruno, sim, mais uma vez agradecer, né, a simpatia, né, e também elogiar aqui todo o talento de vocês, esse projeto maravilhoso, né, do ConListaCast. Isso aí é fantástico, realmente, esse ambiente, né, um pouco menos formal, né, um ambiente mais despojado, e muitas vezes você tira ali informações que não seriam ali, que não emergiriam em situações mais formais. Então, é uma oportunidade. O humor, né, também tem muito esse propósito, né? E, bom, essa temática, né, do medo, o que eu poderia, assim, deixar de mensagem, né, nas minhas considerações finais é a importância do servidor, né, lutar por algo que é necessário na administração pública, que é a instituição de um ambiente decisório mais seguro. E eu acho que nesse ponto, a nova lei de licitações, a lei 14.183, ela tem um papel primordial, né? Eu destacaria ali uma tríade de dispositivos que são emblemáticos, né? O parágrafo único do artigo 11, o parágrafo 1º do artigo 7º e o parágrafo 3º do artigo 8º. E por quê? Porque o parágrafo único do artigo 11 fala da importância da governança nas contratações. A gente precisa mudar o olhar, né? A Lei 866 é muito focada em cada processo. Você resolver o problema, matar o leão por dia. E não pensa no todo. É como aquele dia, sabe, Maria Gabriela, que a gente tá ali só resolvendo problema, só resolvendo problema. A gente não para pensar num outro jeito de resolver, de um jeito de evitar, né? E a nova lei, ela busca induzir isso. Olha, precisa ter governança para ter essa visão do todo, né? O processo é importante, mas como que eu vou ser mais eficiente? Como que eu vou promover o desenvolvimento nacional se eu não tenho uma visão do todo, né? Então isso é importante. O parágrafo 1º do artigo 7º, essa diretriz, né, de segregação de função. Claro que é sempre uma meta a se buscar, mas isso é muito importante por quê? Porque a gente precisa entender que existem papéis, né, e a concentração de funções estratégicas dentro do processo licitatório, ela é ruim para a eficiência do processo, para a sociedade e para o próprio servidor, que se vê numa situação que ele acumula tantas atribuições importantes que ele fica com medo justamente por isso, porque tudo que ele pode fazer é importante e decisivo. E o parágrafo 3º do artigo 8º, que fala desse dever da administração, no caso de cada órgão, de editar um regulamento orgânico, ou seja, de fazer uma leitura da sua realidade e estruturar essa divisão de papéis. Principalmente quem faz o quê entre a fase preparatória, a fase externa, ou seja, quem tem que fazer o ETP, o termo de referência, a pesquisa de preço, elaborar o edital, né? Deixar muito bem claro no seu regulamento, aí é uma opção institucional, o que o agente de contratação faz, se ele vai fazer só a fase externa, se ele vai colaborar com a fase preparatória. É interessante, ou seja, colaboração, né, é sempre interessante. Essa ideia, muitas vezes, de segregar a função, cada um no seu quadrado. Não é bem assim, cada um no seu quadrado. É eu fazendo as funções que me competem, mas colaborando naquilo que é preciso em razão do meu olhar com as outras áreas, né? Então, eu acho que esse conjunto
né? Crie um ambiente decisório mais seguro. Porque uma coisa é eu ser pregoeiro, por exemplo, e saber que eu vou fazer só pregão. Outra coisa é eu ser pregoeiro, mas aí na minha mesa tá ali para fazer um termo de referência, tá ali para fazer uma pesquisa de preço. Eu tenho que concentrar muitas atividades. Eu também sou gestor, sou fiscal de contrato. Então, a alta administração que precisa assegurar esse ambiente decisório. Então, quando eu falo que o servidor tem que lutar por isso, ele tem que provocar. E nesse ponto, por exemplo, usar como a jurisprudência do TCU, já são casos reiterados, dizer o seguinte, olha, se tem uma falha, por exemplo, na gestão do contrato, muitas vezes o problema não é com o gestor, o problema é com a autoridade superior que não deu condição para o gestor de trabalhar direito. Que não deu condição dele ter tempo para fazer aquela gestão, né? Ou que ele tenha conhecimento daquele objeto. Então, veja, a gente precisa chamar a responsabilidade da alta administração. Então, o servidor também precisa lutar por isso. E destacar, olha, informar, olha, a minha situação é essa, eu tô acumulando função, né? Não tem especialização, não tem capacitação, etc. e tal, e chamar essa responsabilidade. Então, acho que a grande luta, e a nova lei ajuda nesse sentido, é buscar um ambiente decisório mais seguro. E isso está completamente relacionado com a questão do medo. Legal, muito obrigado, Vitor. Antônio, semana que vem teremos live, lançamento. Isso que eu estou pensando aqui. E encerra pra gente, então. Bom, então, encerrando mais um episódio fantástico. Poxa, muito conteúdo, uma pessoa sensacional, de gabarito, o professor Vitor, pô, fantástico demais. E fazendo um convite para todos que na segunda, na terça e na quarta, dia 31, dia 1 e 2, estaremos ao vivo aqui. Terá muito conteúdo, terá um lançamento muito especial, né? Não vamos dar spoiler do que vai acontecer. Uma série de lançamentos. Uma série de lançamentos, fica no ar aí, spoiler, fica no ar aí, mas descobrirão nas lives. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.